Olá, hoje vamos ao Irã com uma receita bem popular que se chama Lubia Polo. É um ragu de carne com vagem e arroz que está cozido muito tempo na vapor. Primeiro passo, vamos branquear os vagins, é uma etapa importante que permite de preservar a cor e de guardar a textura crocante. Vamos jogar vagem e as pontas cortadas dentro de água fervente e salgada por 5 minutos. Depois vamos esfriar imediatamente com água bem gelada. Eu coloquei gelo dentro. E pronto, você deixa secar e você pode congelar se você quer cozinhar outro dia. Agora, o ragu, vamos precisar de 700 gramas de paleta de boi, 500 gramas de arroz basmati, um arroz que está cultivado na região do Irã, Paquistão, Afeganistão e Índia. Muito bom, bem perfumado. Vamos precisar de 2 colheres a sopa de cúrcuma, óleo, sal, pimenta do reino, uma colher a café de cominho em pó, um suco de limão, 6 colheres a sopa de canela, canela dentro de um prato salgado, um prato iraniano, 3 colheres a sopa de extrato de tomate, água, um pano que vai servir para fazer o cozinhamento na vapor no final. Então eu guardo sempre o mesmo, vamos cobrir a tampa da panela com esse pano. Depois 2 danças de alho picada e uma cebola picada. Alors, vamos fazer o arroz, por isso, olha, é um grão bem longo, bem fino. Vamos fazer ferver a água, uma grande panela de água e limpar o arroz. É muito importante para tirar todo o amidon que ele tem. Olha, a água sai opaca, branca. Vamos limpar até que a água fique clara, limpida. Não tem mais amidon dentro. O amidon é esse que faz colar também. Né? É pesado também para a saúde. Hein? Esse prato, lubia polo, pode ser sem problema vegetariano. Você vai seguir a receita e só esquecer o passagem da carne. Você pode substituir também a paleta por carne moída. A água ferve, vamos salgar e colocar o arroz, deixar assim 7 minutos e sem ultrapassar o tempo para cozer al dente. Vamos peneirar e esfriar imediatamente. Ok, vamos deixar a ela e fazer a carne. Você vai aquecer um pouquinho de óleo, coloca a cebola, deixa uma minutinha para dourar o cominho, alho, mistura bem, um pouquinho da canela e 2 colheres a sopa de cúrcuma, mistura bem. Vamos acrescentar a carne. Agora, se você não quer sem carne, você vai diretamente colocar um pouquinho de água, o extrato de tomate e os vagins. Alors lá você deixa a carne pegar bem todos os temperos, acrescenta um pouquinho mais da canela, mistura bem. E uma vez que tudo está começando bem pré-fritado, você vai, você recupera bem os que grudam no fundo. Você vai acrescentar o extrato de tomate, os vagins, bem misturar. Acrescenta um pouquinho de água, mas sem exageração. A preparação não deve ser líquido demais. Sal, pimenta do reino ao gosto. Você mistura bem e vamos cobrir e deixar assim por 25 minutos, mais ou menos. Regularmente você vai dar uma olhada. Também muito importante, se você cozinha de jeito vegetariano, tem que reduzir a quantidade de canela, de 6 colheres a sopa, você vai guardar só 2 colheres a sopa. A finalização da receita dentro de uma grande panela, vamos colocar uma grossa colher a sopa de manteiga e uma colher a sopa de óleo. Coloco uma camada de arroz e sem misturar, só uniformizar um pouquinho a surface. Vamos colocar uma camada de carne, arroz, carne até o final, um pouco de arroz. A gordura que está no fundo da panela vai servir para a formação do tadig. O tadig a tradução é arroz queimado. Só tranquilizamos porque é um bom arroz queimado.
O arroz que está em contato direto com a gordura vai caramelizar e fazer uma casca, que se chama tadig. Então, uma vez que tudo está dentro da panela, com uma pequena colher, vamos fazer furadinha, 4 furadinhas da cima para o fundo da panela, colocar pedacinhos de manteiga e cobrir a tampa da panela com o pano. Durante as 10 primeiros minutos, vamos deixar um pouquinho mais alta que no mínimo, e depois você vai baixar realmente no mínimo e deixar assim 1 hora e 15 minutos, mais ou menos. Giro regularmente a panela de modo que o tadig coze uniformemente. E para saber se é pronto, você vai molhar as mãos e jogar sobre a panela. Se você consegue ouvir esse barulhinho, é pronto. Mas nunca durante o processo do cozinhamento você abre a tampa, nunca. Desliga o fogo e deixa assim descansar. Agora a receita do mastoquear, o iogurte ao pepino, que vai ser servido como lumpia polo, indispensável. Vamos precisar de iogurte natural, 3, uma pequena cebola, uma dança de alho, um pepino, menta fresca, menta seca também, os sabores são bem diferentes os dois, sal e pimenta do reino. Nada de complicado, é cortar picadinha a cebola, o pepino e misturar todos os ingredientes e guardar na geladeira até o serviço. Também, se você gosta, você pode acrescentar um pouquinho de uva passa que vão se reidratar dentro do iogurte, é muito bom também. Quando você acrescenta hortelã seco, menta seca, você tritura um pouquinho entre os dedos para fazer sair bem o perfume. E pronto, você guarda na geladeira até o serviço. Bom appétit com o sabor do Irã!